E aí pessoal, bom, hoje o assunto é sobre O Duplo de Dostoiévski, que é o segundo livro lançado por ele em 1846 e foi lançado apenas algumas semanas após o lançamento de Gente Pobre, que é o primeiro livro dele. E, mas só que diferentemente do primeiro livro, que foi super bem recebido pela crítica da época, que falava que era a primeira tentativa de se fazer um romance social que deu certo. E, enfim, falavam sobre várias qualidades que o Gente Pobre tinha. O segundo livro foi super rechaçado pela crítica e super criticado e não entendido pela época, porque o Dostoiévski estava à frente do seu tempo, né? Hoje a gente pode perceber isso. Mas até hoje, muita gente tem dificuldade de entender, não diria entender, mas enfim, se deixar levar pela narrativa de O Duplo. Então eu vou estudar um pouquinho sobre por que esse livro é tão odiado. Foi e continua sendo tão mal compreendido, eu diria. Enfim, aqui a gente tem o Sr. Goliadkin. Antes de mais nada, essa edição aqui é traduzida pelo Paulo Bezerra, que é um super tradutor de literatura russa, e tem desenhos do Alfred Kubin, que é um artista expressionista austríaco. Então, todos não, né? Em alguns momentos a gente tem algumas ilustrações maravilhosas dele. Dá pra ver que ele realmente é bem expressionista mesmo. E ele cria esses rabiscos que vão se tornando formas, e é muito incrível você poder acompanhar a história com esses desenhos, que casa muito bem com essa narrativa que o Dostoiévski escreveu aqui. E esse livro também é a minha segunda experiência com o Dostoiévski. O primeiro eu comprei, eu não tinha noção de que era o primeiro livro dele. Então, aí depois que eu comecei pelo começo, eu decidi que eu vou em ordem cronológica mesmo, com as leituras. Eu também vou pontuar como esse livro revolucionou não só a literatura, mas como a cultura em geral. Até hoje a gente consegue perceber o impacto que essa poderosa narrativa tem sobre a cultura contemporânea. A gente consegue colher frutos dessa obra aqui até hoje, então é muito legal isso. Aqui a gente vai ter o Sr. Goliadkin, que ele é um funcionário um funcionário de uma repartição pública na Rússia. E na época, a Rússia tinha meio que umas castas ali sociais, num sentido trabalhista. O Goliadkin, ele é pertencente aí, se eu não me engano, ou à nona ou à oitava casta ali de serviços. E justamente a partir desse número que o trabalho dele faz parte, ele não tem uma perspectiva de uma mudança. Então ele não tem, digamos que um plano de carreira. Ele não pode fazer a ascensão dele socialmente, porque ele está estagnado ali naquele ponto. Então, no trabalho dele, ele se sente muito preso, ele se sente... ele tem essa questão muito claustrofóbica, né? A narrativa vai andando e cada vez mais ele vai ficando mais obsessivo, e cada vez ele vai achando que tem muitos inimigos, ele vai achando que está sendo perseguido. Então acaba que esse ambiente super burocrático que é a Rússia naquela época acaba sendo mais um fator aí de aprisionamento do Sr. Goliadkin. E aqui no começo a gente acompanha ele achando que está sendo convidado para uma festa, só que na verdade ele não foi convidado para essa festa. Então é a primeira vez que a gente pode perceber alguns problemas que ele tem, né, psicológicos aí. E nessa festa ele acha, e um pouco antes, na verdade, ele também vai numa consulta com o médico, e o médico fala para ele que ele sofre de uma doença chamada solidão, e que ele precisa ser mais sociável com as pessoas. Então, na verdade, esse, eu diria, é a primeira noção que a gente tem sobre essa doença dele. O médico fala: estou dizendo, interrompeu o médico, que o senhor precisa de uma transformação radical de toda a sua vida e, em certo sentido, de uma mudança radical do seu caráter. Então o médico fala aqui que ele precisa deixar de ser inimigo da garrafa, ou seja, ser mais sociável, beber em sociedade, etc.
Então, ele é um ser que tá ali sofrendo com uma falta de viver em sociedade, com uma falta de ser um ser sociável, enfim, ele se sente muito sozinho e ele acaba criando na cabeça dele que ele foi convidado para essa festa. E ele chega lá e ele não é permitido a entrada dele, então ele decide entrar de penetra. Enfim, ele acaba sendo jogado pra fora depois e ele anda ali pelas ruas da cidade por um tempo e até que ele encontra um sujeito e esse sujeito acaba sendo o duplo dele. Ele fica rodeando o Sr. Goliath, esse sujeito, e aí o Goliath primeiro vai lá e confronta ele e aí ele descobre que eles são exatamente iguais, eles têm a mesma aparência. E aí o Sr. Goliath primeiro, que é usado esse termo para justamente diferenciar na narrativa o Sr. Goliath original do Sr. Goliath cópia, ele decide então levar esse sujeito para casa dele, e aí ele descobre que o sujeito tem uma vida super trágica. Enfim, a gente percebe que quando o Sr. Goliath primeiro tem esse contato com alguém, ele tem a chance de ser uma pessoa sociável, ele é uma pessoa realmente sociável, é uma pessoa amável, que tem diálogos e se mostra ser uma pessoa muito legal, bacana. Inclusive esse ponto do livro é o único momento que a gente tem uma conversa digna, eu diria, porque em todos os momentos da narrativa, como eu disse, o Sr. Goliath primeiro, que é o nosso herói, né, o nosso personagem principal, ele se sente muito perseguido, então ele a todo momento ele tá naquela obsessão e naquele fluxo de pensamento muito louco. Então essa conversa que ele tem ali, quando ele primeiro conhece o Sr. Goliath, é uma conversa mais tranquila, que é a única tranquilidade que a gente tem nesse livro aqui. Aqui a gente pode ver um desenho dos dois juntos. Só que como tudo na vida, tudo que é bom na vida dura pouco, logo depois, no outro dia, esse sujeito desaparece e aí ele é encontrado no trabalho do Sr. Goliath primeiro, e esse sujeito está totalmente mudado, ele tem o mesmo nome que o Sr. Goliath, ele tem a mesma aparência, ele simplesmente rouba toda a existência do nosso herói. E só que diferentemente do nosso herói, ele é uma pessoa que é totalmente boa em tudo. Ele é uma pessoa comunicável, ele é uma pessoa sociável, ele é uma pessoa que tem uma ascensão ali dentro do trabalho, ele consegue se comunicar com os chefes, se comunicar com as pessoas importantes ali e consegue conquistar as coisas. Pouco a pouco ele vai conquistando, e enquanto o nosso herói ele vai ficando cada vez mais desmoralizado por essa figura que acaba inventando vários boatos sobre ele e várias coisas ruins sobre a pessoa dele, sobre essa primeira pessoa. E então, a partir do momento que o duplo entra na história, ali na página... Enfim, eu vou separar como depois da página 100, eu diria. Então, do começo até a página 100, a gente tem uma história, a gente tem uma narrativa, que é uma narrativa não linear, mas uma narrativa que é um livro normal, entendeu? Muito parecido com Gente Pobre, inclusive. Mas a partir do momento que o duplo aparece, a narrativa fica uma loucura. Fica simplesmente um fluxo de pensamento imenso. É um delírio muito grande, entendeu? A todo momento, o Sr. Goliath, ele tem uma característica que ele repete muitas palavras. Então, ele justamente por ter essa crise de dignidade, né, de estar sempre em busca da existência humana, da própria existência dele, e de se autoafirmar no mundo como uma pessoa que vive, uma pessoa que tem um alto amor ali, ele tá sempre mostrando isso nas palavras dele. Ele tá falando: por minha vez, eu não sou uma pessoa que eu não quero nenhuma intriga, entendeu? Eu trabalho, eu estou no meu direito. Então, ele tá sempre em busca dos direitos dele, entendeu? Naquele mundo extremamente burocrático. Ele quer provar que ele pode estar ali, que ele pode existir. Então, a todo momento, ele tá tentando se autoprovar diante daquele duplo que cada vez mais vai pegando a identidade dele, fazendo com que ele desapareça. Então, ele, pra se agarrar ao pouco que resta a ele se agarra justamente a essa dignidade. A todo momento tenta provar que ela existe nele. Então, por isso que a cada palavra... óbvio que eu tô exagerando, mas é tipo assim, com muita frequência ele vai falar
Ele vai falar frases como vês, meu amigo, acontece de tudo. A desgraça, meu amigo, se esconde até nos palácios banhados a ouro, e ninguém foge a ela, sabe, meu amigo? Que eu parece que sempre fui afável contigo, me parece. Então ele tá sempre falando que foi afável com as pessoas e tá sempre pontuando esses momentos. Palavras se repetem muito e a narrativa vai ficando cada vez mais embolada e cada vez ele vai se sentindo mais acuado e cada vez o clima vai ficando mais injusto com a pessoa do goleado e você tem uma pena, você tem realmente uma dó, porque tudo parece ser muito injusto contra ele. Parece que o mundo inteiro está contra ele nessa guerra subjetiva que ele está tramando. Então, eu não vou contar o final, claro, mas essa é a premissa de O Duplo. É justamente criar essa duplicidade que leva à loucura final. Então, o trajeto da narrativa que o Dostoiévski cria magnificamente é justamente ir da sanidade, uma sanidade meio escassa, né, digamos, ali no começo, para uma loucura aparente no final do livro. Então, por isso que a narrativa, as palavras que ele vai colocando, as frases, orações, etc., tudo isso é um meio que ele usa para nos infiltrar nesse fluxo de pensamento constante e nessa narrativa totalmente louca que é a ida do homem até a loucura que a gente acompanha do começo ao fim. Esse livro aqui tem, essa edição da editora 34 tem textos de apoio maravilhosos que são de extrema necessidade para essa história, porque, tipo, você termina o livro, eu terminei falando, tipo, what the fuck, entendeu? Os textos de apoio abrem muito a sua perspectiva. Porque também vai falar sobre o artista, criador, né, o próprio Dostô. Vou falar Dostô, porque é mais fácil de falar Dostoiévski toda hora. Ele também é dito aqui como um observador de si mesmo, sobretudo do dualismo de sua personalidade. Então, o Dostoiévski, inclusive pelo Freud e por psicanalistas, ele é tido como um precursor, né, da psicologia, da psicanálise, porque ele constrói os personagens dele com um ponto de vista muito psicológico, né, uma imersão ali na subjetividade. Eu adoro essa palavra, e essa palavra é justamente a síntese desse livro aqui. Ele é admirado por muitos psicanalistas, inclusive o Freud tinha uma paixão pelos livros dele, que era muito legal. Justamente por isso, né, ele tinha uma proximidade com a escrita do Dostoiévski, que falava, ele tinha um interesse, né, porque o Dostoiévski tinha esse constante fluxo de pensamento nos personagens que acabava delatando o psicológico deles. E também é falado aqui que O Duplo é um dos mais, se não o mais, o livro mais difícil do Dostô a ser traduzido. Ele chega quase a ser intraduzível, porque pelo constante fluxo de pensamento novamente. Então, o Paulo Bezerra vai falar aqui pra gente depois algumas características e algumas coisas que ele adotou para poder fazer uma tradução mais fiel ao que o Dostoiévski quis passar no russo, não é? Então ele fala que acaba perdendo algumas coisas da tradução, óbvio, mas ele tenta a todo custo ser fiel e trazer essa densidade da narrativa. Ele tinha uma noção da duplicidade humana, do pensamento e do subconsciente humano, que era muito incrível. E é incrível como ele, tão novo, ele tinha 20 e poucos anos aqui na segunda obra dele, como ele consegue trabalhar com esses aspectos da vida humana de uma forma tão precursora. Então, a gente tem aí o motivo porque o Duplo ele é tão cultuado e porque ele é tão reproduzido, porque ele é o pai, né, digamos assim, de Cisne Negro, de O Clube da Luta. Ele é o pai desses filmes que falam sobre a duplicidade humana, sobre a busca por perfeição, a busca por uma identidade, a busca por uma existência. Ele
o pai de todas essas obras. Então, cineastas do mundo inteiro, escritores como José Saramago no O Homem Duplicado, enfim, várias pessoas de vários ramos tiveram uma influência muito grande do Dostoiévski, não somente em O Duplo, mas como em toda a sua obra literária extensa. Ele consegue influenciar pessoas de todas todas as categorias, de todos os lugares do mundo. E especificamente duas obras são inspiradas livremente e diretamente em O Duplo. O primeiro foi Partner, do Bernardo Bertolucci, lá no ano de 1968. Se eu não me engano, foi o primeiro filme do Bertolucci também. Enfim, tava ali naquela loucura dos anos 60, né, em Paris, na França, tava toda aquela loucura do movimento estudantil. Tem vários monólogos artísticos enfim, sobre o duplo desse personagem. Ele faz com que o personagem se envolva mais com a política, se envolva mais no mundo social, justamente para reproduzir, né, aquele discurso nos anos 60 na França sobre o movimento estudantil e sobre a questão da politização, né, que estava acontecendo naquela época. Então, esse filme é uma marca muito grande desse período. É um registro muito único que tem um texto base aí, o Dostoiévski. No filme de 2013, dirigido pelo Richard Aloyade, acho que é assim que se pronuncia, que é aquele diretor de Submarine. Ele só tem, se eu não me engano, esses 2 filmes no currículo, são 2 filmes maravilhosos. Ele também dirigiu vários clipes de bandas como Arctic Monkeys, então ele é um diretor muito interessante. E ele traz aí o texto base de O Duplo, nessa questão de você encontrar uma pessoa parecida com você, essa pessoa roubar a sua identidade, você entrar no conflito imenso de uma existência, né, se você realmente existe ou não, sobre a dignidade humana, sobre o moralismo, enfim, ele pega isso tudo e transforma numa coisa mais contemporânea, claro. E a gente acompanha ali um personagem que trabalha em determinado lugar também. O filme é super surreal, inclusive para quem tem alguns gatilhos o filme. Gatilhos justamente sobre essa solidão, sobre esses debates sobre a existência e sobre se sentir um pouco não pertencente ao mundo. Então é um filme que ele tem alguns aspectos muito desoladores e muito depressivos. Então eu não diria que é uma boa para todo mundo. Ele realmente vai te levar num trajeto ali muito visceral, porque justamente tem esse poder visual. Então o Duplo, o livro, né, você entra na narrativa, que já é uma loucura, justamente por ser um fluxo constante de pensamento. E no filme você potencializa isso porque você tem o visual, você está assistindo tudo aquilo, né? Você está ouvindo e você está assistindo, então você é imerso naquilo de uma forma assim surpreendente. E aí, em determinado momento do filme, aparece o duplo dele. Ele para fugir dessa solidão e dessa constante frustração, né, com tudo e com todos, ele acaba criando ali esse duplo dele, que é um personagem que chega e tem toda a comunicação que ele não tem toda a ascensão social que ele não consegue, ele conversa com a mulher que ele sonha em sair e se dar bem com ela, e é um mulherengo, e todas as características que ele queria ser, esse duplo tem. Só que o filme vai andando, e os problemas aparecem. Eles têm uma amizade ali, a princípio eles também trocam de identidade, um fingindo que é o outro para determinadas coisas, mas esse duplo que o personagem principal original cria vai tomando cada vez mais o espaço do original e acaba quase aniquilando a existência do primeiro. Enfim, é a mesma pegada do duplo, por isso que tem até o mesmo nome, porque, né? É um filme que tem uma direção de arte maravilhosa, as cores verdes, umas cores muito melancólicas e muito lindas, enfim, fazem você entrar nesse universo com mais facilidade. Tem aquele ator
que tem o sobrenome Eisenberg. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas enfim. Ele faz a Rede Social e Café Society do Woody Allen também. E tem a Mia, um sobrenome muito difícil que eu não vou lembrar, que é a protagonista de Alice, né? A versão de Alice daquela do Tim Burton. Espero que vocês deem uma chance para o Duplo, mas se vocês forem leitores de Primeira Viagem de Dostoiévski, vocês nunca leram nada, eu aconselho vocês a começarem pelo começo, leiam Gente Pobre, e depois vocês pegam o Duplo, e assim vocês vão construindo até chegar nas grandes obras, que eu também não cheguei, por exemplo, como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, né? Então espero chegar lá e vamos ver como é que vai ser o trajeto até lá. Eu acho que eu vou compartilhar tudo com vocês aqui, espero, né? E o próximo livro, se eu não me engano, é Noites Brancas. Enfim, é isso, até mais.